Novo áudio da Polícia Federal tinha a sugestão do ex-ajudante de ordens Mauro Cid para que golpe de Estado fosse dado antes do dia da posse do presidente Lula. Levantamento revelou que há 10 anos ninguém consegue prender mais de 10 mil brasileiros condenados pela justiça brasileira. ONU divulga balanço apontando que no mundo, a cada 10 minutos, uma mulher é assassinada pelo parceiro ou parente. Boicote de frigoríficos nacionais à rede de supermercados Carrefour começa a provocar escassez de carne e um problema diplomático. Governo adia mais uma vez a divulgação do pacote de corte de gastos e aumenta a ansiedade do mercado. Polícia faz operação contra fraudes que causaram prejuízo de 50 milhões de reais aos planos de saúde do Rio de Janeiro. Estudo surpreendeu ao revelar que inteligência artificial já consegue ser mais precisa em alguns diagnósticos do que os próprios médicos. E no aeroporto de Washington, nos Estados Unidos, a novidade é um cachorro que cheira a bagagem de quem chega em busca de alimentos não recomendados para o ambiente americano. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal fez hoje uma nova revelação sobre a tentativa de golpe contra o atual governo. Foi captada numa mensagem de áudio do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, conversando com o general Mauro Fernandes, que era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, que está preso, acusado de participar de um esquema para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na conversa, Mauro Cid diz que está pedindo pressa a Bolsonaro porque, segundo suas palavras, o tempo estava ficando curto. O relator do inquérito, que acusa dezenas de pessoas de indícios de tentativa de golpe, continua analisando o documento. Alexandre de Moraes, que também seria executado, não entregou hoje o relatório à Procuradoria-Geral da República como estava previsto. Desde que recebeu o inquérito na tarde de quinta-feira, Moraes tem analisado as conclusões apresentadas pela Polícia Federal, que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Por enquanto, então, o sigilo será mantido. Ainda não está claro o momento em que os documentos serão tornados públicos. A decisão também cabe a Alexandre de Moraes. Quando receber, então, o inquérito da Polícia Federal, aí a Procuradoria-Geral da República vai avaliar o documento e decidir o destino da investigação contra esses indiciados. O material só deve se transformar em denúncia de fato a partir de fevereiro de 2025, segundo integrantes ali da Procuradoria. Isso porque o relatório tem mais de 800 páginas e faltam poucos dias para o início do recesso de fim de ano, que coloca a análise em marcha lenta. Havia uma previsão inicial, então, de que a PGR recebesse o material ainda nesta segunda-feira, o que não ocorreu. A expectativa agora é que esse envio ocorra amanhã, terça-feira. Depois, então, a PGR terá um prazo inicial de 15 dias para se manifestar e Paulo Gonet pode então pedir mais tempo ou mesmo solicitar mais diligências caso entenda ser necessário. A expectativa acaba aumentando justamente aí para 2025 devido a essas informações volumosas, e também a complexidade do caso. Além disso, tem o fato do judiciário entrar em recesso a partir de 20 de dezembro. De perfil discreto e cauteloso, Gonet nem sempre tem adotado o mesmo entendimento da PF. Ele deve ser minucioso ali e também se debruçar sobre os detalhes da investigação antes de apresentar uma denúncia. Somente então, com uma eventual denúncia à PGR, é que o Supremo Tribunal Federal poderá começar a julgar Bolsonaro pelos crimes apontados pela PF. A expectativa é que o caso seja julgado no ano que vem para evitar ali contaminar as eleições de 2026, mas é importante lembrar que esse prazo, inclusive, divide muitos juristas que acreditam que nem 2026 mesmo será possível, não só por causa ali do time, das eleições, mas sim por conta justamente desse volume muito grande desse relatório com mais de 800 páginas. O Ministério Público de Alagoas deu um prazo de 48 horas para que a Prefeitura comprove a regularidade e inspeção do ônibus escolar que capotou várias vezes na Serra da Barriga, em Alagoas.
O veículo transportava 48 passageiros. 18 morreram, entre eles 2 crianças e uma gestante. Segundo a Polícia Civil, o veículo estava a caminho do Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Devido a uma falha mecânica, o motorista perdeu o controle da direção do ônibus e o veículo despencou 400 metros de altura em um desfiladeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou 3 viaturas e um helicóptero para resgatar e encaminhar as vítimas presas na floresta para o Hospital Regional da Mata. 31 pessoas ficaram feridas. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente. Hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e um relatório da ONU sobre as mulheres apresentou dados alarmantes sobre feminicídios em 2023. O estudo mostrou que o feminicídio continua a ser um problema global. Ao menos 85 mil mulheres adultas e jovens foram assassinadas de forma intencional no mundo em 2023, segundo os números publicados nesta segunda-feira pela ONU. É um nível alarmante de mortes que poderiam ter sido evitadas, de acordo com a Organização Mundial das Nações Unidas. Mulheres e meninas foram mortas intencionalmente. Destes homicídios, 60%, 51 mil foram cometidos por parceiros íntimos ou outros membros da família. E isso equivale a 140 mulheres e meninas mortas todos os dias por seus parceiros ou parentes próximos. Ou seja, uma mulher ou uma menina é assassinada a cada 10 minutos. Em 2023, a África registrou as maiores taxas de feminicídio relacionadas a parceiros íntimos e familiares, seguida pelas Américas e pela Oceania. Na Europa e nas Américas, a maioria das mulheres assassinadas no ambiente doméstico, 64% delas, foram vítimas de parceiros íntimos, enquanto em outras regiões, as principais formas são agressores que foram membros da família. Em sua mensagem para a data, o secretário-geral das Nações Unidas disse que a epidemia de violência contra as mulheres e meninas envergonha a humanidade. E ele ainda acrescentou que precisa se ter ações urgentes em prol da justiça e da responsabilidade também do apoio à defesa e direito das mulheres. A diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Osbals, destacou que a violência contra as mulheres e meninas não é inevitável, é previsível e é preciso que legislações mais robustas coletem dados e aprimorem maiores responsabilidades governamentais de uma cultura de tolerância zero e mais financiamento para as organizações de direitos das mulheres e órgãos institucionais. E veja a seguir, governo adia mais uma vez a divulgação do pacote de corte de gastos e aumenta a ansiedade do mercado. E o boicote de frigoríficos nacionais à rede de supermercados Carrefour começa a provocar escassez de carne e um problema diplomático. O pacote com os cortes de gastos foi adiado mais uma vez. Hoje foi dia de novas reuniões para definir qual a melhor saída para ajustar as contas. E, pelo que parece, o grosso da economia ficará com o aumento real do salário mínimo. A agenda do presidente Lula desta segunda-feira foi toda dedicada à definição dos últimos detalhes do plano de corte de gastos do governo federal. Pela manhã, o chefe do executivo se reuniu com os ministérios que integram a Junta de Execução Orçamentária, órgão que orienta o presidente das decisões de política fiscal. Rui Costa, ministro da Casa Civil, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação, e Gustavo José de Guimarães e Souza, secretário executivo do Ministério do Planejamento. Já à tarde, um segundo encontro com a presença dos chefes de outras pastas, como Saúde, Educação e Defesa. Pressionado, o governo tenta buscar maneiras de criar ferramentas para conseguir cumprir, nos próximos anos, as delimitações do arcabouço fiscal. Para isso, Haddad já prometeu que o Planalto deve mandar ao Congresso um conjunto de medidas de restrição. Entre as ideias em discussão está a mudança das regras de aposentadoria de militares, além de ajustes no salário mínimo. Só as mudanças com a aposentadoria dos militares, por exemplo, podem gerar uma economia de 2 bilhões por ano, segundo vem projetando a equipe econômica. O pacote inteiro do Executivo é estimado em 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026.
Segundo interlocutores, uma das principais medidas para conter o crescimento das despesas é a mudança no critério de reajuste do salário mínimo, que passaria a ter ganho real de no máximo 2,5% e no mínimo de 0,6%, o mesmo intervalo de crescimento de gastos do arcabouço fiscal. Também faz parte do pacote o avanço do projeto que combate os supersalários, que depende do aval do Congresso, filtro nos programas sociais, realização de pente fino no Bolsa Família e no benefício de prestação continuada, além de reajustes nas regras em alguns programas, como abono salarial, seguro-defeso e seguro-desemprego. Programas como Bolsa Família, BPC, aposentadoria, e isso acaba corroendo toda a capacidade do governo de fomentar outras políticas, porque os recursos vão para esses programas. É como se na casa da gente a gente chamasse para morar com a gente a sua sogra, a sua mãe, suas tias, e porque isso aparentemente é uma política correta, só que chegasse um ponto em que a sua despesa está completamente comprometida pelos gastos com essas pessoas. A gente tem que lembrar, por exemplo, que essas pessoas que merecem esses programas, elas são, né, a gente tem que protegê-las, mas saúde, por exemplo, a população mais velha é algo muito caro. Os gastos obrigatórios vêm crescendo paulatinamente nos últimos anos e, segundo o Tribunal de Contas da União, eles podem impactar a continuidade de políticas públicas e de investimentos. São consequência do desequilíbrio fiscal, o aumento da dívida pública, pressões sobre a inflação e alta do dólar e dos juros futuros. Isso tudo ainda vai precisar ser explicado também aos líderes, aos parlamentares, porque depois de encaminhada ao Congresso, vai ser com os deputados e senadores que terão que correr para analisar o texto, pois o recesso começa em menos de um mês, no dia 23 de dezembro. A ansiedade marcou hoje o ambiente do mercado financeiro diante da nova promessa de anúncio do pacote de gastos do governo. Mas, como houve novo adiamento, os negócios mantiveram o tom de marasmo. O dólar caiu 1 centavo em relação ao fechamento da última sexta-feira e terminou o dia cotado em R$ 5,80 para a venda. E a Bolsa de Valores também ficou estável, aos 129.036 pontos. Vários frigoríficos brasileiros deixam de entregar carne bovina e frango ao Carrefour no país após a empresa francesa anunciar que não compraria mais carnes vendidas pelo Mercosul. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou o anúncio e cobrou uma retratação da rede varejista. Os supermercados no Brasil pertencentes ao gigante varejista francês Carrefour estão enfrentando um boicote pelo anúncio da empresa que não venderá mais carne de países do Mercosul na França. A briga está ligada à oposição da França em finalizar um acordo comercial da União Europeia com o Mercosul, abrangendo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, em meio a protestos de fazendeiros franceses que temem que o pacto abra as portas para uma concorrência desleal. O Carrefour enfatizou que a versão anunciada à carne do Mercosul se aplicava apenas às lojas francesas do Carrefour. O anúncio desencadeou indignação no Brasil com o governador do Mato Grosso, um dos estados mais intensivos em agricultura do país, liderando um apelo por um boicote nacional às lojas do Carrefour. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, criticou os países europeus nesta segunda-feira e disse que o Congresso irá pautar, ainda nesta semana, um projeto de lei que prevê reciprocidade econômica entre os países. A fala do parlamentar se refere à declaração do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, na última semana, anunciando que pretende interromper a compra de carne de países do Mercosul, incluindo o Brasil. O embate entre o grupo Carrefour e os frigoríficos brasileiros começou na última quarta-feira da semana passada. O CEO global da empresa, Alexandre Bompard, divulgou um comunicado em suas redes sociais, no qual dizia que a gigante francesa não comercializaria mais carnes provenientes do Mercosul. Em protesto, os agricultores da coordenação rural bloquearam a logística básica do gigante do grande Carrefour de distribuição em Colomieres. Os agricultores franceses protestam contra um possível acordo entre o Mercosul e a União Europeia com os setores do agronegócio e que só brasileiro tem se manifestado.
Em meio à polêmica sobre o boicote do grupo Carrefour às carnes produzidas por países do Mercosul, as únicas ações na Bolsa de Valores de São Paulo, as da varejista francesa, podem se dar mal. Em repúdio à decisão na França, a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo recomenda que seus associados interrompam as compras nos estabelecimentos. A associação representa cerca de 500 empresas dos setores. Os frigoríficos JBS, Minerva Foods e Materboy suspenderam as vendas para o Carrefour brasileiro. O boicote tem apoio do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Há mais de 20 anos, o Brasil e a União Europeia negociam a conclusão do acordo de associação Mercosul-União Europeia. O acordo é fazer as exportações crescerem quase 4 vezes, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Mas os agricultores franceses querem barrar novamente o acordo de livre comércio entre os blocos, firmado em 2019. O desemprego de profissionais com ensino superior é praticamente a metade daqueles que não entraram na faculdade. É porque, segundo a pesquisa feita com números do IBGE, os empregadores estão cada vez mais rigorosos na hora de assinar uma carteira de trabalho. O Brasil vive um momento positivo no mercado de trabalho, com dados que mostram crescimento no emprego e taxas de desocupação entre as mais baixas dos últimos anos. De acordo com o IBGE, no segundo trimestre de 2024, a taxa de desemprego geral caiu para 6,9%, enquanto entre os profissionais com ensino superior completo e mais de 25 anos foi de apenas 3,5%. Essa situação reforça o aquecimento no mercado para profissionais qualificados, que estão em alta demanda. Regiões como o Sul e o Centro-Oeste apresentam as menores taxas de desocupação para esse público. Em contraste, o Nordeste e o Norte enfrentam maiores desafios para inserir profissionais especializados no mercado. Além disso, uma mudança importante está em curso nas prioridades dos trabalhadores, especialmente entre os jovens. Pesquisas indicam que muitos profissionais têm dado mais valor à qualidade de vida do que aos altos salários. Enquanto 72% ainda consideram o salário como um fator relevante na escolha de emprego, benefícios como horários flexíveis, possibilidade de trabalho remoto e programas voltados ao bem-estar têm se destacado. Entre os benefícios mais procurados estão auxílio para atividades físicas, créditos para cursos de qualificação e assistência médica diferenciada. Isso é especialmente notado em trabalhadores mais jovens, que buscam equilíbrio entre carreira e vida pessoal, e nos mais seniores, que valorizam pacotes de benefícios personalizados. Áreas como tecnologia da informação, saúde e economia estão entre as mais aquecidas. Profissões como engenheiros de software, analistas de dados, médicos e fisioterapeutas apresentam não apenas alta demanda, mas também os menores índices de desemprego. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego para profissionais qualificados seja historicamente baixa devido à limitada proporção da população com ensino superior, seja de 19%, o desafio é atrair e reter talentos. As empresas têm investido em estratégias para oferecer mais do que apenas salários competitivos, buscando atender a um perfil de trabalhador cada vez mais consciente das necessidades e expectativas. E essa semana começa com a expectativa do pagamento do 13º salário. Pela lei, o prazo máximo para a primeira parcela será depositada no sábado, mas a maioria dos trabalhadores deve mesmo receber na sexta-feira. Vamos conferir. A legislação de 1962 estabelece que os pagamentos do abono salarial devem ser realizados até o dia 30 de novembro. Como a data cai em um sábado neste ano, as empresas devem antecipar o pagamento para o dia útil anterior. Essa medida garante que todos os trabalhadores recebam o benefício dentro do prazo estipulado, evitando qualquer atraso. Também conhecido como gratificação natalina, o 13º salário pode ser pago de duas formas, em parcela única ou dividido em até duas partes. Se a empresa optar pela divisão, a segunda parcela deve ser creditada na conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro.
É importante destacar que aposentados, pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social também têm direito a esse benefício, mas com cronogramas de pagamento específicos e que já foram antecipados neste ano para maio e junho. Todo trabalhador em regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, ou CLT, que atuou por 15 dias ou mais durante o ano e que não tenha sido demitido por justa causa, tem direito à gratificação. O valor pode ser antecipado para o mês em que o trabalhador tira férias remuneradas, caso ele tenha solicitado essa opção até janeiro. A opção pela antecipação também pode ser feita posteriormente, caso esteja prevista em acordo ou convenção coletiva, ou se houver negociação entre a empresa e o funcionário. O INSS começou a pagar hoje o 13º salário para os aposentados e pensionistas que passaram a receber benefício após junho deste ano. O pagamento será feito em parcela única até o dia 6 de dezembro, junto com o benefício do mês. E você não pode perder daqui a pouco. O levantamento apontou que há 10 anos, ninguém consegue prender mais de 10 mil brasileiros condenados pela justiça brasileira. E a polícia faz operação contra fraudes que causaram prejuízo de 50 milhões de reais aos planos de saúde do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro lançou nesta segunda-feira a Operação Bisturi contra uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes contra planos de saúde. O esquema pode ter causado um prejuízo de até 50 milhões de reais. As investigações indicaram a participação de 11 pessoas, incluindo médicos, advogados e empresas do setor. As autoridades saíram para cumprir 15 mandados de busca e apreensão nos endereços relacionados aos suspeitos. Segundo a polícia, eles forjavam cirurgias superfaturadas e solicitavam reembolso por procedimento que, na realidade, nunca aconteceram. Operadoras como a Mil, Bradesco Seguros e Sul América estão entre as vítimas dessa prática criminosa. Os mandados serão cumpridos nos bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Leblon e Ipanema, no Rio de Janeiro, e também em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os investigadores apontaram que o grupo utilizava registros de médicos já falecidos e realizava ações judiciais para acelerar o pagamento de cirurgias fraudulentas. O esquema ainda envolvia participação de empresas fornecedoras de órteses, próteses e materiais especiais, produtos que têm custos elevados e impactam diretamente a conta dos planos de saúde. A Operação Bisturi revelou as graves irregularidades que podem ocorrer no setor de saúde. A polícia pretende coletar provas como documentos e celulares que ajudem a aprofundar as investigações. Este caso reforça a importância da fiscalização sobre o setor de saúde e a necessidade de proteger os interesses dos pacientes que dependem desses serviços. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o município de São Paulo volte a praticar os valores de serviços funerários cobrados antes da concessão dos cemitérios à iniciativa privada. A decisão é provisória até ser julgada pelo plenário do STF. Os valores poderão ser corrigidos apenas pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, para evitar perdas inflacionárias. Segundo o levantamento do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, o Sindicep, o pacote mais barato de serviços funerários custava R$ 428,04 antes da concessão. Após a privatização, esse valor subiu para R$ 1.494,14, conforme os dados do sindicato. Em sua decisão, o ministro Dino escreveu que o objetivo é evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação em desfavor das famílias paulistanas, em face de um serviço público aparentemente em desacordo com os direitos fundamentais e valores morais básicos. A administração dos 22 cemitérios públicos e de um crematório na capital paulista foi assumida por 4 empresas, com contratos válidos por 25 anos. Essas concessionárias são responsáveis pela operação, gestão e manutenção das unidades, além da revitalização e expansão dos cemitérios. No entanto, a concessão tem sido alvo de críticas. A SP Regula, agência reguladora das concessões, já aplicou 141 autos de infração, que resultaram em 22 multas. Vereadores da cidade chegaram a defender a caducidade dos contratos após denúncias de abusos, perdas de restos mortais e prática de preços superiores à tabela. A decisão do STF é uma resposta a uma ação movida pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que questiona a privatização dos serviços funerários. A Prefeitura de São Paulo criticou a decisão, classificando-a como um retrocesso. Em nota, destacou que a medida desconsidera benefícios sociais implementados
beneficiados com a nova modelagem, como desconto de 25% no funeral social. A prefeitura também alegou que a ação foi baseada em reportagens já contestadas e motivada por interesses políticos. Apesar disso, a Câmara Municipal de São Paulo convocou concessionárias e representantes da SP Regula para prestar esclarecimentos sobre denúncias de má aplicação dos serviços e abusos tarifários. A privatização dos cemitérios teve início em março de 2023. As empresas Cortel, Velar, Maia e Consolari pagaram 7 bilhões e 200 mil à prefeitura para administrar as unidades pelos próximos 25 anos. As concessionárias Cortel e Consolari disseram que não foram notificadas da decisão e a última afirmou cumprir o edital da concessão. A Maia não comentou a medida, mas informou ter investido 192 milhões de reais e apresentado planos de melhorias até 2027 para o cemitério sob a gestão dela. A Velar também aguarda notificação oficial e destacou que respeita o contrato de concessão, mantendo serviços com cuidado e acolhimento. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que mulheres e homens negros vivem entre 4 e 6 anos a menos do que pessoas brancas no Brasil. Segundo o estudo, na raiz da diferença estão a pobreza e a violência. A pobreza, principal fator, submete os mais pobres a doenças relacionadas à má alimentação, falta de saneamento e, sobretudo, à violência em favelas e agrupamentos urbanos precários. Na pesquisa, pretos e pardos foram agrupados em negros, que compõem, segundo o censo, 2022, 55% dos brasileiros. Foram consideradas as expectativas ao nascer em 2 décadas, 2000 a 2009 e 2010 a 2019. A má qualidade dos dados de óbitos anteriores. A 2000 impossibilitou estimativas para a década de 1990. O diferencial na expectativa de vida em relação às pessoas brancas é maior entre os homens negros e chegou a 5,9 anos a menos na década 2010 a 2019. A principal contribuição para esta diferença é atribuída a causas externas, que correspondem a mais de 46% do diferencial. Entre os motivos, prepondera a violência. E o trabalho mostra que a mortalidade precoce entre negros ocorre especialmente entre dos 15 aos 34 anos, entre a juventude e o início da idade adulta. Os dados mostram que houve um avanço na mortalidade precoce de homens negros da década de 2000 a 2009, a de 2010 a 2019, o que sugere aumento da violência contra essa faixa da população entre os 2 períodos. No caso das mulheres, considerando o período 2010 a 2019, em que foi constatado que as negras vivem 4 anos a menos que as brancas. A principal contribuição para a diferença foram as chamadas demais causas, 39,6% do diferencial. Dentre elas, destacam-se doenças relacionadas ao aparelho circulatório. Segundo o último censo do IBGE, o Brasil tinha, em 2022, 16 milhões e 400 mil de seus habitantes, 8% da população, morando em 12.348 favelas e comunidades urbanas, em 656 municípios. Em relação à violência, segundo a mais recente edição do Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 49,2% dos homicídios registrados em 2022 no Brasil tiveram como vítimas pessoas de 15 a 29 anos. Foram 62 mortes violentas de jovens nessa faixa etária por dia, em média. O Banco Nacional de Mandados de Prisão, BNMP, realizou um levantamento e apontou que o Brasil possui cerca de 10 mil pessoas procuradas pela Justiça há mais de 10 anos. Essa plataforma, administrada pelo Conselho Nacional de Justiça, reúne todas as ordens de prisão emitidas no país. No primeiro semestre de 2024, foi marcado por mudanças legislativas nas regras para o sistema penal, como o fim da saída temporária de presos e sobre decisões da Justiça que vão afetar o encarceramento, como a descriminalização do porte de maconha decidida pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 77% dos mandados, em vigor até 19 de novembro, são de natureza penal, e 58% deles dizem respeito a prisões provisórias. No total, o Brasil tem 108.593 pessoas procuradas para cumprimento de condenações definitivas e 149.728 para mandados provisórios. A falta de integração entre sistemas estaduais de segurança pública é um problema em casos onde os procurados vivem em estados diferentes de onde cometeram os crimes. Alguns casos são ainda mais complexos. Criminosos envolvidos em homicídios e latrocínios, geralmente sem endereço fixo, são os mais difíceis de localizar.
O cumprimento de todos os mandados de prisão poderia agravar a superlotação nos presídios brasileiros, já que enfrentam um déficit de 174 mil vagas para uma população de 763 mil detentos. O Brasil já tem a terceira maior população carcerária do mundo, e especialistas estimam que, com todos os mandados cumpridos, o número de presos ultrapassaria 1 milhão de prisioneiros. Só os Estados Unidos têm 1.760.000 presos, e na China chega a ter 1.690.000 presidiários. De acordo com os dados do Ministério da Justiça, os homens presos são mais de 634 mil, cerca de 96% dos presos. As mulheres são os outros 4%, mais de 28 mil detentas. Um estudo mostrou que 6 em cada 10 homicídios não são solucionados, indicando problemas mais amplos no sistema de justiça criminal. De acordo com o Banco Nacional de Mandados de Prisão, entre os mandados mais antigos, 4 foram expedidos há mais de 30 anos. Os 10 mil procurados pela Justiça há mais de 10 anos equivale a 3% de 368 mil mandados de prisão que estavam vigentes pelo Conselho Nacional de Justiça. Ainda de acordo com os dados do Ministério da Justiça no Brasil, uma boa parte dessas pessoas sequer chegaram a ser condenadas. Quase 30% das pessoas encarceradas no país estão em prisão provisória, ou seja, são 183 mil aguardando julgamento. O Supremo Tribunal Federal reconhece a falta de julgamento e da superlotação e as violações de direitos no sistema prisional brasileiro e que há uma massiva violação de direitos fundamentais nos presídios. Um avião de carga caiu em cima de uma casa na Lituânia. Uma pessoa morreu no acidente e outras 3 ficaram feridas. Um avião de carga da empresa DHL caiu em cima de uma casa na Lituânia nesta segunda-feira ao se aproximar do aeroporto de Vilnius para pousar. 3 pessoas ficaram feridas e uma não resistiu aos ferimentos e morreu. O avião que decolou de Leipzig, na Alemanha, e caiu por volta das 3h30 da manhã no horário local, informou o porta-voz do Centro Nacional de Gerenciamento de Crises. A autoridade disse ainda que todas as pessoas que estavam dentro da casa atingida sobreviveram. Declarou também que não havia nada que sugerisse que um acidente prévio teria provocado a queda da aeronave, mas que as causas ainda estão sendo investigadas. O incidente ocorreu no momento em que a Alemanha investiga vários incêndios causados por dispositivos incendiários que estavam escondidos dentro de encomendas em um depósito de Leipzig. A polícia antiterrorista britânica informou que entraria em contato com outras agências policiais europeias para ver se havia uma conexão com incidentes semelhantes em outros lugares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi. Já avisou que deverá viajar ao país para cumprimentar pessoalmente o sucessor do atual presidente José Mujica. Yamandu Orsi, vencedor das eleições presidenciais no Uruguai, será o encarregado de devolver a esquerda ao poder no país sul-americano. Sob a bênção do popular ex-presidente José Pepe Mujica, este professor de história de 57 anos derrotou o candidato da coalizão governista de centro-direita, Álvaro Delgado. Com a vitória de Orsi, a Frente Ampla regressará no dia 1º de março à cadeira presidencial, que perdeu em 2020, depois de governar durante 15 anos. Mujica, um líder de esquerda que presidiu o Uruguai de 2010 a 2015, apoiou Orsi como seu herdeiro político, destacando as suas capacidades como negociador e garantindo que compreende o país urbano e o país rural. Descendente de espanhóis e italianos, formado em escolas públicas e comprometido com a igualdade social promovida pelo Estado, Orsi encarna o DNA uruguaio. Ele nasceu na zona rural, em uma casa sem luz, e cresceu na pequena cidade de Canelones. Quando jovem, trabalhou no armazém dos pais e também foi coroinha na Igreja Católica e dançarino de folclore. Em 1989, aderiu ao movimento de participação popular fundado por Mujica. Em 1991, formou-se professor de História e lecionou em escolas secundárias do interior até 2005, quando iniciou sua carreira no governo de Canelones, primeiro como secretário-geral da comuna por quase uma década e depois como prefeito por 2 mandatos. Renunciou para as eleições partidárias de junho, nas quais superou em muito a ex-prefeita de Montevidéu, Carolina Cosse, que acabou se tornando sua companheira de chapa. Orsi foi casado 2 vezes, a última com a mãe de seus filhos gêmeos de 12 anos. E veja a seguir, estudo surpreendeu ao revelar que a inteligência artificial já consegue ser mais precisa em alguns diagnósticos do que os próprios médicos. E no aeroporto de Washington, nos Estados Unidos,
A novidade é um cachorro que cheira a bagagem de quem chega, em busca de alimentos não recomendados para o ambiente americano. Reclamar é um dos verbos mais conjugados pelo ser humano. O que menos importa, na maioria das vezes, é se existe razão. Mas é bom atentar para estudos que mostram que isso faz mal à saúde, tanto para o reclamão como do coitado que fica escutando o blá blá blá. Conhecida como queixume crônico, a condição emocional que se dá pelo ato constante de lamentação há anos vem sendo estudada por especialistas da área da psicologia pelos impactos negativos na saúde emocional e mental daqueles que reclamam. É o que aponta o artigo dirigido por Maria Garcia Rubio, professora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Internacional de Valência. Segundo a escritora, queixas diárias estão relacionadas diretamente com sintomas de ansiedade e depressão, especialmente com pensamentos intrusivos, ruminação, baixa autoestima, cansaço e fadiga mental. De acordo com as pesquisas, o ato de reclamar funciona como um mecanismo de enfrentamento que permite às pessoas liberarem tensões ou buscarem validação. Mas o que elas não sabem é que essa busca contínua por aprovação pode gerar um ciclo vicioso prejudicial à saúde. Embora seja um campo de pesquisa pioneiro, ao longo dos anos, estudos confirmaram que o cérebro humano é projetado para identificar ameaças e problemas, o que explica a facilidade em focar o lado negativo das situações adversas e o porquê de algumas pessoas reclamarem mais do que outras. O ato é classificado como um mecanismo evolutivo de origem protetora, onde o cérebro tende a se fixar no que é ruim. Entretanto, de acordo com a especialista, tal efeito, denominado viés de negatividade, se tornou um obstáculo no ambiente moderno, pois compromete a produtividade e a saúde mental tanto dos que reclamam quanto dos que recebem as lamentações. Uma pesquisa médica desenvolvida por um especialista em Boston surpreendeu os pesquisadores. O ChatGPT sozinho superou o desempenho dos médicos, mais uma prova de que a inteligência artificial veio para ficar. O estudo foi conduzido por Adam Hodgman, um especialista em medicina no Centro Médico Beth Israel Diaconesse em Boston. Ele acreditava que os chatbots construídos para usar a inteligência artificial ajudariam os médicos a diagnosticar doenças. Hodgman ajudou a projetar ferramentas que foram oferecidas aos médicos que receberam o ChatGPT-4 juntamente com os recursos convencionais. O resultado superou as expectativas. O ChatGPT se saiu melhor ao avaliar históricos de pacientes, mesmo quando profissionais usavam um chatbot. O chatbot da empresa OpenAI obteve uma média de 90% ao diagnosticar uma condição médica a partir de um relatório de caso e explicar seu raciocínio. Os médicos designados aleatoriamente para usar o chatbot obtiveram uma pontuação média de 76%. Aqueles designados aleatoriamente para não usá-lo tiveram uma pontuação de 74% em média. Por meio do estudo, foi possível concluir que, apesar de os médicos estarem expostos às ferramentas de inteligência artificial, poucos sabem como explorar as habilidades dos chatbots. Como resultado, eles não conseguiram aproveitar a capacidade dos sistemas de AI de resolver problemas complexos e oferecer explicações para os seus diagnósticos. Para Hodgman, os sistemas de AI devem ser um complemento para os médicos. A tecnologia vai oferecer valiosas segundas opiniões sobre diagnósticos. O experimento envolveu 50 profissionais, uma mistura de residentes e médicos assistentes recrutados através de alguns grandes sistemas hospitalares americanos e foi publicado no mês passado no periódico JAMA Network Open. Os participantes do teste receberam 6 histórias de casos e foram avaliados por sua capacidade de sugerir diagnósticos e explicar por que os favoreciam ou descartavam. As notas também incluíam acertar o diagnóstico final.
Os avaliadores eram especialistas médicos que tiveram acesso apenas às respostas dos participantes, sem saber se era de um médico com chat GPT, um médico sem a ferramenta ou do chat GPT sozinho. As histórias de casos usadas no estudo eram baseadas em pacientes reais e fazem parte de um conjunto de 105 casos que têm sido usados por pesquisadores desde a década de 1990. Os casos intencionalmente nunca foram publicados para que estudantes de medicina e outros pudessem ser testados sem nenhum conhecimento prévio. Isso também significa que o chat GPT não poderia ter sido treinado com eles. Não é de hoje que pesquisadores tentam utilizar a tecnologia para fazer diagnósticos. A busca começou há cerca de 70 anos. Uma das tentativas mais ambiciosas foi na década de 1970 na Universidade de Pittsburgh. Cientistas da computação recrutaram Jack Mears, presidente do Departamento de Medicina Interna da Escola de Medicina, conhecido como o mestre em diagnósticos. Ele tinha uma memória fotográfica e passava 20 horas por semana na biblioteca médica tentando aprender tudo que era conhecido em medicina. Mears recebeu detalhes médicos de casos e explicou seu raciocínio enquanto ponderava diagnósticos. Os cientistas da computação converteram suas cadeias lógicas em código. O programa resultante, chamado Internet-1, incluía mais de 500 doenças e cerca de 3.500 sintomas de doenças. O computador se saiu muito bem, afirmou Rodman. A performance da máquina foi provavelmente melhor do que um ser humano poderia fazer. Mas o Internet-1 nunca decolou. Era difícil de usar, exigindo mais de 1 hora para fornecer as informações para fazer um diagnóstico. Seus criadores observaram que a forma atual do programa não era suficientemente confiável para aplicações clínicas. Os anos passaram e junto foram desenvolvidos modelos de linguagem como o Chat GPT. Na opinião de Jonathan Shin, médico e cientista da computação Stanford, que foi autor do novo estudo, a interface do chat é um aplicativo sensacional. Segundo ele, hoje é possível inserir um caso inteiro no computador. Até alguns anos atrás, os computadores não entendiam linguagem. Hoje, eles não fazem uma tentativa explícita de replicar o pensamento de um médico. As habilidades de diagnóstico de uma máquina vêm de sua capacidade de prever a linguagem, o que é surpreendente. A terapia com luz infravermelha reduz a dor em pacientes com neuropatia diabética, segundo um estudo realizado na Universidade Federal de São Paulo. A pesquisa envolveu 144 participantes e mostrou uma melhora na qualidade de sono. Uma nova esperança para quem enfrenta a neuropatia diabética periférica. O estudo realizado na Unifesp revelou que a terapia à base de luz pode ser uma alternativa eficaz para reduzir a dor associada a essa condição debilitante. A neuropatia diabética é uma complicação dolorosa da diabetes. A neuropatia causa sintomas como dor intensa e formigamento. A dor pode ser insuportável e muitas vezes ocorre em momentos de descanso, impactando o sono dos pacientes. O estudo dividiu os 144 participantes em 2 grupos. Um recebeu terapia com luz infravermelha, de 800 e 90 nanômetros em conjunto com fisioterapia, enquanto o outro não recebeu a luz. Após 18 sessões, os resultados mostraram uma redução significativa da dor e melhora na qualidade do sono nos pacientes tratados com luz. Os dados indicam que esses pacientes tinham 21 vezes menos probabilidade de apresentar dor moderada a intensa em comparação ao outro grupo. A combinação da terapia, à base de luz com técnicas tradicionais de fisioterapia, apresentou uma nova perspectiva para tratar a dor, além de aliviar o desconforto sem os efeitos colaterais comuns dos medicamentos. Os pesquisadores recomendaram a implementação dessa terapia em diferentes ambientes clínicos, desde clínicas ambulatoriais até centros especializados em dor. Eles ainda destacaram a importância do treinamento adequado dos profissionais para assegurar a eficácia e segurança do tratamento.
Camisão, distrito de Aquidauana, comemora primeiro aniversário com a regata Descanso das Águas, que marca o início da Piracema com a transição da pesca para o ecoturismo, com muita aventura para contemplar a beleza pantaneira. É sobre as águas que o distrito de Camisão, em Aquidauana, comemora aniversário pela primeira vez. São 66 anos de história. 16 pescadores antigos saíram do Rancho do Eli e seguiram até a corredeira, onde o córrego do Morcego encontra o rio que leva o nome da cidade. É nesse ponto que os ribeirinhos encostam as canoas às margens para simbolizar o início da Piracema, que dá lugar ao ecoturismo, conforme explica a presidente da AECO Paxi, Associação dos Empreendedores do Corredor Turístico Paxixi. A entidade, com pouco mais de 1 ano e meio, tem elaborado alternativas para fortalecer a estrutura local para atrair visitantes. Descanso das Águas é um evento que está sendo promovido pela Ecopaxi e parceiros, né? E incluindo o Instituto Federal, através do projeto Catalogando Aventuras, e tem por objetivo celebrar o final da pesca e abrir o espaço para o turismo de aventura, que vai até março. Então é um momento muito significativo para o distrito, porque nós vamos ter aqui a abertura dessa bateria de canoas de madeira com os pescadores locais, né, que seguirão até a corredeira, fechando então atrás o pessoal do turismo de aventura para então assumir esse momento do defeso. Os turistas em busca de aventura descem as águas de bote e stand-up paddle para contemplar com respeito à natureza. O objetivo é transformar o Descanso das Águas em uma tradição regional e também um produto do ecoturismo, assim como o Agito das Águas, evento previsto para a volta da pesca. Estratégias para gerar emprego e renda ao longo do ano todo. É um distrito que vem se consolidando como um destino de serra e charme, uma alternativa para o turismo do Mato Grosso do Sul, e também tem colocado aí um vetor de desenvolvimento econômico para a região de Aquidauana, uma oportunidade de geração de emprego e renda. E o que nós estamos fazendo aqui é uma inovação interessante, que é o fato de que nós estamos na Piracema, mas a gente está pensando alternativas para continuar a movimentação para as comunidades que aqui vivem, e aí foi pensado esse evento Descanso das Águas, onde vai ter aqui um passeio de caiaque, de rafting, que pode se tornar uma alternativa de emprego, renda para toda a comunidade, principalmente mais uma atividade turística que se consolida na região. Durante a criação do plano de sustentabilidade pela Ecopaxi, foram encontrados documentos para elaborar o contexto histórico de criação do distrito de Camisão. A localidade nasceu em uma fazenda com o nome de Paxixi, abandonada pelo proprietário durante a Guerra do Paraguai. Ao final do conflito, um capataz que ficou na propriedade se juntou às famílias que foram chegando. Com a desapropriação da fazenda, estava formada a colônia Paxixi, que passou a ser chamada de Camisão a partir do movimento provocado por uma estação ferroviária que tinha esse mesmo nome. O distrito só foi reconhecido em 20 de novembro de 1958, mas o aniversário não estava no calendário oficial de eventos do município de Aquidauana até este ano, representando um marco para a comunidade que mostra cada dia mais força como destino de pesca e ecoturismo na região pantaneira. No aeroporto de Washington, capital dos Estados Unidos, foi criada uma vaga especial. O oficial da alfândega é um cão que, com o faro apurado, não deixa passar nada contrabandeado durante o seu expediente. O animal, ao perceber algo errado, para ao lado do passageiro que tiver com a bagagem proibida e avisa aos agentes humanos que algo está errado. Fred, um cão treinado em agricultura da Brigada Beagle, sentiu o cheiro de mercadorias proibidas e emitiu um sinal para seu parceiro. O animal foi encontrado nas ruas há alguns anos. Fred, agora, é um dos 6 cães da Brigada Beagle, de nariz afiado, que patrulha o aeroporto internacional Washington Dulles em busca de plantas e produtos de carne que os viajantes são proibidos de trazer para o país. A intenção de vasculhar as bagagens é impedir a entrada de micróbios vindo do exterior
para prevenir doenças ou infestações por plantas. E à medida que a temporada de festas se aproxima, a Alfândega e Proteção de Fronteiras espera um aumento no número de viajantes, que muitas vezes desconhecem as regras ou os riscos, transportando frutas e iguarias de viagens de turismo ou carnes, como de cobra ou camelo, que proporcionam sabores familiares de terras distantes. A Brigada Beagle é empregada pela Alfândega e Proteção de Fronteiras em todo o país como guardiões no ponto de desembarque, para interromper o fluxo de bens que poderiam prejudicar plantas nativas e o gado e danificar os mercados agrícolas dos Estados Unidos. O cão está sendo treinado para aprender novos cheiros de plantas proibidas e proteínas. Ele fareja produtos típicos vindos da África e do Oriente Médio, rotas que coincidem com o seu turno de trabalho. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.